Graça e paz. Amém. Hoje nós vamos estar lendo uma passagem bíblica onde Jesus faz uma parábola, a parábola do rico e o Lázaro. Se o irmão puder acompanhar. Todos acharam? Amém, irmão? Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo. Ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu é atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco o de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e o profeta, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, nessa parábola podemos ver aqui que este homem era um homem muito rico, como diz a palavra, vestido de púrpura e linho finíssimo. E aqui ainda diz assim: vivia todos os dias, todos os dias. Eu acredito que esse homem não sabia o que era pobreza, Então, aquele mendigo ali, à porta da sua casa ali, o que acontece no mundo de hoje? Talvez a riqueza acaba cegando muitos, nessa vida. E se passa despercebido. Muitas pessoas você poderia estar ajudando. E a riqueza faz isso em muitos corações. Podemos ver aqui também que, assim como o mendigo morreu, o rico também faleceu. Mas Lázaro foi ao seio de Abraão, de Deus, enquanto o rico atormentado. E eu acho interessante aqui
Aqui fala o rico. Ele era um homem com entendimento da palavra, como Lázaro. Mas aqui não cita o nome. E Deus nos chama pelo nome. E que fala Lázaro, Deus conhecia Lázaro. E assim foi, irmãos. Porém, o que acontece? Disse, porém, Abraão: filho, lembre-te que recebeste todos os bens em tua vida, e lá somente o matas. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco o de vós para cá. Então, acreditado aquele que escolheu andar nas trevas e não entregou a vida a Jesus, né? Esse foi para a condenação, né? Foi para o inferno. E aquele que aceitou e entregou sua vida, né, para Jesus, esse está no céu. E não tem como o que está no céu ir ao inferno, e nem o que está no inferno subirá ao céu. E aqui também esse rico, ele se preocupou muito com seus irmãos, né? Querendo que alguém os alertasse. Mas como eu disse aqui no começo, todos eles eram conhecedores da palavra de Deus. Mas, com certeza, esses 5 irmãos deles aqui, eles tinham a vida igual, ou poderia ser até mais rico, né, do que esse próprio rico. E com certeza, cegos com a riqueza, do mesmo jeito, né? Portanto, onde que ele achando que se alguém fosse os alertar, daria tudo certo, eles iam se arrepender. Mas, igual disse a palavra de Deus, disse de Abraão: tem os profetas e o Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? A boca de Deus, né? A palavra de Deus na época. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, a reverenciam. Porém, Abraão disse: se não houve a Moisés e os profetas, que é a palavra de Deus, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O que Jesus está falando praticamente é dele mesmo, né? Jesus morreu e ressuscitou. E muitos hoje, até hoje, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não acreditam. Verdade, irmão? Eu estou passando isso aqui para os irmãos refletir um pouco sobre a palavra. É isso aí. Que Deus possa estar abençoando a cada um nesse momento, aqui nessa casa. E termino com oração. Pai querido, grande e amado, quão maravilhoso é Tu, ó Senhor Deus, misericordioso, amoroso, ó Pai. Obrigado pelo dia de hoje, ó Deus, o Senhor ter anunciado essa palavra aqui. Que cada um possa ter no coração, ó Deus, e refletir, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Abençoa a cada um nesse momento, ó Deus, aos que vão louvar, aos que o pastor que vai entregar a palavra. A ceia do Senhor, ó Deus, abençoe a cada um, Pai. Que hoje seja um dia especial, Deus, como todos os outros, perante a Sua presença. Esteja conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.
mais que
Nos cultos que nós não faremos, no dia 24 e 31, ou seja, 21 e 28, nós vamos fazer culto de ação de graças, onde o culto vai ser conduzido por vocês.
Em que sentido? O que seria um culto de ação de graças? É um culto onde a gente vai contar um testemunho, um culto onde nós podemos chegar, quem quiser chegar e cantar um louvor, de falar ou trazer alguma mensagem que Deus tocou no seu coração. Vai ficar assim de uma maneira bem livre para que todos possam participar. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que quem for louvar a Deus, me avisem, né, até a próxima semana, já deixem, me falem no final do culto ou até a próxima semana, para que, né, nós possamos ver que se os nossos irmãos souberem tocar, no caso o Zequinha e o Diego, né, que estão aqui presentes, nosso irmão Carlos ele está de férias e foi viajar, né, se eles souberem tocar, amém. Se não souberem, vocês têm que me avisar, porque aí eu vou preparar o playback para vocês poderem estar louvando a Deus. Então, vai ser os 2 dias, né, dia 21 e 28, 2 quintas-feiras, nós vamos celebrar culto de ação de graças, né, em agradecimento a tudo que Deus ele tem feito na vida de cada um de nós. Eu gostaria que todos vocês pudessem ter uma participação, né? Uma parte, lógico, né, não vai dar para fazer todo mundo num dia, por isso que nós escolhemos 2 dias, e eu gostaria que todos vocês pudessem ter a oportunidade de poder chegar e demonstrar a sua gratidão por coisas que Deus ele tem feito na vida de cada um de nós. Amém? Agora é o momento de nós estarmos ofertando e dizimando na casa do Senhor. Eu vou pedir aos irmãos que fazem parte do louvor para nós cantarmos o hino de número 155, né? E enquanto isso vocês sintam à vontade em estar ofertando na casa de Deus.
respondendo o cabelo do compartilhador, o Senhor fez uma pessoa, abençoe para nós, temos que alegria para Deus, que possa ser cheio do Espírito Santo, agradecer e daqui a mais nós possamos prosseguir para o Brasil. Você quer? Em nome de Deus. Amém. Podemos sentar-nos. Vamos ao texto da mensagem de hoje. São dois textos. Um deles está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que vocês devem conhecer muito bem. E o outro vai estar lá em João capítulo 14. Mas primeiro nós vamos começar com Hebreus capítulo 11. Enquanto você procura, eu vou fazer mais uma oração. Senhor, obrigado por todas as coisas, Pai. Hoje é um dia muito especial, onde nós também vamos celebrar a ceia do Senhor. Um dia, ó Pai, em que nós vamos comemorar a Tua morte, Senhor, a morte do Teu Filho, e vamos anunciar, ó Deus da glórias, a Sua vitória, a vitória pela ressurreição, a vitória pela ascensão, a vitória, ó Pai, em que o Senhor venceu a morte, através de Cristo Jesus, dando-nos a Tua salvação. Nesse momento, ó Pai, pedimos o entendimento da Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações e que possamos todos entender tudo aquilo que o Senhor vai tratar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Semana passada, tinha falado com vocês acerca do capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 13, que fala sobre fé, esperança e amor, e que o maior deles é o amor. E que esse amor é o produto que ele impulsiona a fé e a esperança na vida da gente. De maneira em geral, pensando em Deus Pai como Deus e amor, Criador de todas as coisas, por causa desse amor da Sua palavra, da Sua justiça, da Sua fidelidade, juntamente com o Filho Jesus pela fé que Ele tem nos dado, nós temos acesso à Sua presença através do caminho da esperança que está no Espírito Santo. Se no Antigo Testamento Deus ele anunciou e preparou por toda a história que percorreu desde Adão até os tempos de Cristo, Ele preparou o seu povo para a vida do Messias. E no entanto, no Novo Testamento, tudo, absolutamente tudo se relaciona e está envolvido na presença real de Jesus, o nosso Senhor. Então é impossível a gente falar de amor sem falar de Jesus, a gente falar de fé sem falar de Jesus, a gente falar de esperança sem falar de Jesus. Mas, pensando nessa separação de fé, esperança e amor, nós vamos falar hoje, vamos relacionar o significado da fé em Cristo Jesus. E aí a primeira coisa que a gente vai chegar e tratar e ler é esse versículo de Hebreus capítulo 11. E quando a gente começa a ler esse versículo, a gente, de tanto que a gente ouve falar, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que a gente não vê. Se a gente parar para analisar esse versículo, é um versículo extremamente difícil, mas de tanto que a gente ouve, a gente meio que decorou e assumiu essas palavras dentro do nosso coração. A primeira coisa que a gente precisa saber com relação a esse versículo
a gente tem que entender o que essa fé ela tem que produzir dentro de nós. Mas quando a gente vai chegar e vai fazer essa leitura, nessa primeira certeza, nesse primeiro entendimento, nós temos que perceber que a fé, ela tem que ser inabalável para as nossas vidas. Ou seja, nós temos que ter certeza absoluta de algo que Deus ele chegou, falou e prometeu. Não é certeza, por exemplo, quando nós passamos por alguma situação, alguma enfermidade, por exemplo, algum problema dentro da família da gente, e a gente chega e tem a fé de que Deus ele vai operar o milagre. A gente tem a fé de que Deus ele vai resolver a situação e o problema na vida da gente. Temos que ter essa fé, mas isso não significa que Deus ele vai fazer. Agora, quando Deus ele promete, a fé tem que ser inabalável. E quando que a gente vai pensar nisso? Um dos grandes exemplos dentro da história foi a vida de Abraão. Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos de idade. Deus ele prometeu para Abraão que ele iria ser pai de muitas nações. Ele viveu na presença de Deus por 100 anos. E lá em Gênesis, no capítulo 25, quando vai falar da morte de Abraão, disse que ele morreu em alegre velhice. O que significa alegre velhice? Que ele viveu extremamente feliz diante da presença de Deus em todos esses 100 anos em conversão. Olha só que interessante. Pergunta que eu faço: e onde está a promessa de Deus que não se cumpriu na vida de Abraão? Abraão, quando ele foi chamado por Deus para ser pai de muitas nações, a mulher dele já era estéril, e ele tinha certeza que não conseguiria ser pai aos olhos humanos. Deus fez um milagre, mas um milagre em que ele teve um único filho. E aí eu pergunto, aonde está a promessa de Deus? Uma coisa que Abraão ele tinha certeza na sua vida, de que algo que Deus ele prometeu, ele era poderoso para fazer cumprir na vida dele. Ou seja, qual foi a certeza que Abraão ele tinha? A certeza de que mesmo depois que ele morresse, Deus era capaz de ressuscitá-lo para ele contemplar a bênção que ele havia prometido. Ou seja, a bênção que Deus havia prometido para Abraão não era em vida humana, mas era em vida eterna. O fato dele ser pai de muitas nações, a promessa de Deus fez com que ele vivesse essa vida inteira confiante e com a certeza de que Deus iria fazer. Aí eu começo a entender o significado desse versículo que está lá em Hebreus 11. Então, aí a gente já pula para a segunda coisa, que é a fé, ela produz dentro de nós. A fé ela tem que produzir dentro de nós uma certeza de algo que vai acontecer. Mas nós estamos falando de Jesus, não é? A nossa associação é com relação a Jesus. Vocês imaginam que Jesus, quando ele chegou e ele veio para anunciar o reino de Deus, em algumas ocasiões, principalmente no final da evangelização que ele esteve fazendo durante os 3 anos, por algumas ocasiões, Jesus ele chegou e começou a anunciar a sua morte, dizendo que ele iria morrer e que ele iria ser ressuscitado ao 3º dia, que aquele templo, que aquele corpo, ele iria ser totalmente destruído, mas que em 3 dias ele seria completamente restituído. Imaginem só, Deus em forma humana, sentindo as mesmas coisas que nós sentimos. Jesus, com toda a sua divindade, ele chegou e ele passou coisas que nós sentimos no nosso coração. Então você imagina o seguinte: como ele
tinha que ser extremamente forte dentro dele, em forma humana, porque nós não temos que pensar em Jesus como sendo completamente Deus, no sentido dele chegar e não sentir a nossa humanidade, porque ele foi homem, ele foi o Deus em forma de homem. Então você imagina o seguinte: o que deve ter passado pela mente e pelo coração do Jesus homem, quando Deus chegou e falou: você vai morrer. E simplesmente não era morrer, era morrer numa cruz, era morrer sofrendo, era morrer sendo humilhado, era morrer onde todo mundo apontou o dedo para ele, sem exceção. Então vocês imaginam o seguinte: como Jesus, em forma humana, ele não sentiu toda essa afronta e essa humilhação. Um dos exemplos que a gente pode perceber isso foi quando Jesus faz aquela oração, aonde ele transpirou sangue e pede para o Pai: afasta de mim esse cálice. Mas em todas essas coisas, Jesus ele demonstrou que pela sua obediência em cumprir um mandamento, uma ordem do Pai, ele iria abrir um caminho gigantesco para nós. Apesar da porta ser pequena e estreita, que leva ao caminho da salvação, em 2000 anos, irmãos, mesmo que sejam muito poucas pessoas que se salvaram para ir para o céu, mas foi um caminho gigantesco que Deus ele abriu através de Cristo. Por quê? Porque no céu só entra perfeito, no céu só entra totalmente santo, no céu não tem pecado, mas Jesus se fez pecado para que nós pudéssemos ser vivos e livres diante da presença de Deus. Irmãos, não tem coisa maior para a gente chegar e falar sobre fé que não seja Jesus, porque aquilo que ele sofreu, aquilo que ele padeceu, aquilo que ele passou, os milagres que ele operou, as coisas que ele fez, as coisas que, sabe, ele começou a ensinar, as parábolas que ele chegava e trazia, que aliás o irmão, quando abriu hoje, falou sobre uma parábola, só para vocês entenderem o significado de uma parábola. A parábola, quando ela é contada, é sobre um fato cotidiano, e não se dá nomes aos personagens da parábola, primeiro para preservar o ponto, e para não também chegar e falar acerca de uma determinada pessoa, mas sim o conteúdo da história para trazer uma mensagem extremamente importante. Agora vocês imaginam o seguinte: Jesus ele falou sobre o reino eterno, e ele deu um nome. Como seria isso? É só a gente pensar que Jesus, por ser Deus em forma humana, ele já sabia como que é a eternidade e como as pessoas fazem para chegar à eternidade. É óbvio que naquele tempo Jesus ainda estava vivo, ele precisava passar por todo o processo de morte, mas ele já contou nessa parábola e deu uma percepção para o povo de como é a eternidade, e que o reino dos céus ele não tem nada a ver com aquilo que a gente faz aqui na terra. Ou seja, a gente pode querer ganhar todo mundo, mas se eu e você quisermos ganhar o mundo, pode ter certeza, nós não vamos entrar no céu, porque não é ganhando o mundo que a gente entra no céu, é ganhando a morte, é ganhando o reino de Deus, é aceitando a Cristo. E aí a gente vai pensar
que nessa terceira coisa, que a fé em Jesus ela tem que operar na vida da gente, é que tudo que acontece, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele produz na vida da gente, é um milagre que é feito por conta de Deus. Abram comigo lá no livro de João, capítulo 14, versículo 11. Irmãos, quando a gente vai chegar e falar de fé em Jesus Cristo, se eu perguntar para cada um de vocês, provavelmente cada um de vocês vai citar um texto que mais me chama a atenção com relação à fé. Vou falar de alguns. Por exemplo, certa vez Jesus ele chegou e falou que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, apesar da gente nunca ter visto acontecer em toda a história da humanidade, mas Jesus ele chegou e falou que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai falar para um monte, passa daqui para lá, e ele vai passar. Filho de Deus falou isso. Talvez você possa ter lembrado da fé do centurião que pediu para Jesus chegar e ir na casa dele, curar um empregado dele que estava muito doente. Só que no meio do caminho, Jesus ele falou para Jesus: não, Senhor, não precisa ir na minha casa, porque eu não sou digno de te receber. Mande apenas uma palavra, e o meu empregado ele vai ser curado. O que Jesus ele chegou e falou? Nunca vi tamanha fé igual a que esse homem teve. Por que ele falou isso? Centurião, cidadão romano, não era crente, ele não era observador da lei, ou seja, ele demonstrou ter mais fé do que aqueles que conheciam os mandamentos de Deus. Então vocês imaginem, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, o que ela chegou e falou dentro de si? Se eu somente tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu tão somente serei curado. Quando ela chega, toca nas vestes, se sentiu totalmente curada. O que foi que Jesus falou para a multidão? Quem me tocou, pois virtude saiu de mim. Irmãos, qual era essa situação? Jesus ele estava indo na casa de Jairo para curar a sua filha que estava à beira da morte. E naquele momento em que a mulher chegou e tocou em Jesus, logo em seguida vieram os empregados da casa para falar o que para Jairo? Não precisa mais que o mestre vá lá, porque a sua filha morreu. Jesus ele estava preparado, ele estava com todo o poder de cura para realizar naquele momento. E quando ele fala que saiu virtude, ele chega e pergunta no meio da multidão. Agora vocês imaginem, e se aquela mulher não tivesse declarado que tinha sido ela? Muitas vezes temos medo da gente chegar e se declarar, mas ela, com toda a humildade, foi e falou: fui eu. O que foi que Jesus falou para essa mulher? Mulher, a tua fé te salvou. Olha só como é importante a fé que opera em Jesus. Quer mais uma? Vocês se lembram daquela mulher pecadora que foi ungir os pés de Jesus? Jesus ele estava dentro de uma casa, de um fariseu. E aquela pecadora entrou no meio de todo aquele bando que eu digo é gente que se diz religiosa, gente que conhece a palavra de Deus, não perguntou absolutamente nada para ninguém, porque era costume, tá, irmãos? Lá no povo de Israel era costume que quando uma pessoa muito importante era convidada por alguém, a porta da casa ficava aberta. Quem quisesse ir lá para chegar e olhar, tinha todo o direito. Mas ela entrou no meio, na frente de todo mundo. O que ela fez? Um vaso de alabastro com o melhor perfume, chegou, jogou
no Senhor e começou a enxugar com seus cabelos os seus pés, porque ela chorou demais na presença de Jesus. E o que Jesus ele chegou e falou? Porque essa mulher, quando ela entrou na presença de Jesus, sabe o que ela viu? Ela sentiu a presença de Deus. Sabe o que faz a gente quando a gente sente a presença de Deus, irmãos? Uma coisa que produz dentro de nós é o peso do pecado na vida da gente. A mulher, ela sentiu o peso, ou seja, ela viu a presença de Deus em Jesus, ela viu que era o próprio Senhor, ela sentiu o peso do pecado e bateu no coração dela um forte arrependimento das coisas erradas que ela fazia. E o que foi que Jesus falou para ela? A tua fé te salvou, perdoados são os seus pecados. Então, irmãos, a fé em Jesus não produz simplesmente cura e libertação na vida da gente. A fé em Jesus é aquilo que nos move dia após dia. A fé em Jesus é aquilo que tem que fazer com que nós nos levantemos e vamos à luta. Não podemos ficar parados por causa das coisas que vão acontecer na vida da gente. Ou seja, poderia falar sobre um monte de situação, um monte de casos. Se eu falasse para vocês, talvez vocês fossem escolher outros mais, porque nos 4 evangelhos fala coisa demais. João mesmo ele cita lá no seu último capítulo do livro que ele escreveu: não existiria papel no mundo para chegar e falar o tanto que Jesus Cristo fez de milagre por esses 3 anos que ele andou. Mas eu separei esse daqui, que está lá em João, capítulo 14, versículo 11. Acompanhem comigo. Olha o que Jesus ele fala para os seus discípulos: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Uma coisa que chama muita atenção, pelo menos para mim, irmãos, nessas palavras, é o que está lá no versículo 12. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Agora pensa, que tipo de obra nós podemos fazer maior do que a que Jesus ele fez? Cura. Ele curou todo e qualquer tipo de enfermidade que existia na época. Não tinha nada que Jesus não pudesse curar. Libertar, não tinha demônio que conseguisse superar a presença de Cristo Jesus. Conhecimento, autoridade, não tinha ninguém que conseguia pegar Jesus em alguma coisa errada. Então aí você começa a pensar comigo, que tipo de obra que a gente poderia fazer tão grande ou maior que Jesus ele podia fazer? A resposta está em que ele chega e vai falar, ele vai para junto do Pai. Aí a gente começa a pensar o seguinte: a obra maior que a gente poderia fazer é a obra da gente anunciar a salvação. Lembra de Atos 2? Quando Jesus ele chega e fala para os seus discípulos: ficai aqui até que sejais revestidos de poder do alto. E o povo ficava lá em constante oração, se reunindo dia após dia, até que desceu o Espírito de Deus sobre a vida deles.
E eles ficaram cheios do Espírito do Senhor. Aquele Espírito que Jesus ele chegou e falou: esse Consolador é aquele que vai vir depois que eu subir. Mas aí aconteceu algo interessante, porque aquele povo que passava na rua, aquele povo que passava ao lado daquela casa onde eles estavam reunidos, e eu fico imaginando como é que pode caber 120 pessoas dentro de uma casa. E estava dizendo que era no andar de cima. Mas imagina, se o povo que estava passando na rua estava ouvindo, é porque o barulho da oração deles era ensurdecedor. E todo mundo chegava, e como diz a palavra, todo mundo ouvia eles falando na sua própria língua de origem. O mais interessante é que quando Pedro ele chega para falar com aquele povo, ele faz uma declaração: aquele Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, naquele dia de Pentecostes, lá por 40 dias depois, ou seja, o povo que estava na Páscoa, lá em Jerusalém, era o que chegou e apontou o dedo para Jesus ser crucificado. Eles continuaram ali para a festa de Pentecostes, porque era uma festa tradicional em que eles tinham que se reunir. Ou seja, da Páscoa até o Pentecostes estavam todos lá. E Pedro chegou e falou com quem? Com o pessoal que apontou o dedo para Jesus. Com o pessoal que chegou e falou: mata Jesus e liberta o assassino. Como é que pode? E aí Pedro, na sua pregação, na sua declaração, ele chega e fala: aquele que vocês mataram foi ressuscitado por Deus, e Deus o fez Senhor e Cristo. Sabe o que significa isso? Jesus já era Deus. Mas quando Deus ele chega e fala, quando Pedro ele chega e fala que Deus o fez Senhor e Cristo, é que quem trouxe Jesus dos mortos foi o próprio Deus. E ainda por cima, ele recebeu um título que só ele tem no céu. Jesus não é somente o Filho de Deus, mas ele é o ungido do Senhor. E aí sabe o que acontece com aquelas pessoas? Irmãos, imagina quando você comete uma transgressão contra a lei. Imagina quando, se você, por exemplo, vamos pensar numa situação. Imagina se a gente matasse alguém sem ser em legítima defesa. Como estaria o seu coração? Você estaria com o coração pesado, não estaria? Foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo. Quando Pedro, porque assim, quando ninguém acusa, você fala só você, no seu pensamento. Agora, quando chega e levanta alguém de Deus para chegar e falar, e apontar o dedo para você, para a gente, chegar e falar que a gente matou alguém que era totalmente inocente, não é simplesmente inocente, mas alguém que era totalmente inocente, ou seja, totalmente é alguém que não tinha pecado ou defeito ou erro nenhum. Jesus. Qual é o peso? Foi exatamente isso que você está pensando. Depois que Pedro chegou e fez essa declaração, ou seja, trouxe à tona o motivo daquelas pessoas terem mandado matar Jesus, o peso da consciência caiu. E quando o peso da consciência cai na vida da gente? E quando o peso da consciência cai na vida da gente? O que acontece? A gente quer de toda maneira se redimir desse peso. Foi exatamente isso que diz lá. Aqueles homens, quando eles ouviram Pedro
chegar e cutucar no coração de cada um aquilo que eles fizeram, eles queriam de toda maneira achar um meio de poder se redimir daquele pecado. E o que Pedro chegou e falou? Arrependam-se, aceitem Jesus e sejam batizados. Por isso que na primeira pregação que foi falado sobre a morte e ressurreição de Cristo Jesus, 3.000 almas se converteram a Cristo. Naquele tempo, por ser uma coisa fresca, digamos assim, por ser uma coisa que aconteceu há pouco tempo, foi fácil aquelas pessoas, elas sentirem o peso do pecado. Imagina hoje, 2.000 anos depois, onde não existe mais testemunha nenhuma, o único testemunho que nós temos, que é o mais importante de todos, é o Espírito Santo de Deus, que nos convence de toda a verdade, e graças a Deus que nós somos esses poucos que lá fora do mundo estão dentro da presença de Deus hoje. Agora vocês imaginam o seguinte: aqueles que não se convertem, aqueles que não aceitam, aqueles que nem querem saber de Jesus, eles nem sabem o significado de pecado. Todo mundo acha que é bom, todo mundo acha que não faz mal, todo mundo acha que cumpre a lei, só que a lei de Deus não é a lei dos homens. A lei de Deus, ela só vai funcionar dentro da nossa vida se a gente tiver fé. A fé que produz e que gera e que leva à salvação. Aí eu vou dizer para vocês, que fé é essa que Jesus ele mostra e ele diz para nós, que se nós pedirmos e tivermos certeza no nome dele, basta a gente invocar esse nome. Agora, de que maneira nós invocamos o nome de Jesus na vida da gente, irmãos? De que maneira nós invocamos o nome de Cristo Jesus nas nossas orações? É dessa maneira que nós temos que pensar. Uma fé inabalável, uma fé que gera certeza, uma fé que produz um resultado, mas o resultado que Deus quer, não o resultado que nós queremos. Enquanto a gente estiver vivendo, querendo que as coisas aconteçam da maneira que eu e você queremos, Deus não opera, porque a obra que Deus ele tem para cada um de nós, ela é perfeita. O que Deus ele tem para cada um de nós fazer, somente nós podemos fazer. O que você pode fazer, eu não posso fazer. O que ele pode fazer, o outro não pode fazer. O que você tem que fazer é só você. Não adianta a gente terceirizar. O tempo da terceirização passou. O tempo da terceirização foi na época de Moisés. Naquele tempo, olha só, o pessoal fica falando tanto de terceirização e quarteirização. A terceirização já existia nos tempos de Moisés, onde Deus terceirizou para Arão. Hoje não tem mais nada disso. Se nós não nos rendermos a Cristo e nós não deixarmos Ele trabalhar, nada acontece na vida da gente. A nossa fé ela passa a ser fraca, a nossa fé ela passa a ser frágil, a nossa fé ela passa a ser sem embasamento nenhum, se eu não entender o significado de todas essas coisas. Ou seja, Jesus ele veio para mostrar para a gente que a gente pode sim todas as coisas, mas tudo se for dentro da vontade e da ordem de Deus na vida da gente. Por isso que Jesus ele chega e fala: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Tem muita gente querendo se enganar, irmãos, falando que é amigo de Jesus, mas não faz nada daquilo que ele manda. E aí a gente esquece, né? Jesus ele chega e fala: já não nos chamamos mais servos, mas sim meus amigos, desde que vocês façam aquilo que eu vos mando. A primeira coisa que Jesus ele chegou e falou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor é superficial hoje em dia. O amor não é mais como era antigamente. Interessante.
Jesus ele chegou e falou, né? O amor de muitos vai se esfriar. Já percebeu, irmãos, como nós estamos nos esfriando? Já percebeu como as pessoas elas estão sendo extremamente superficiais no seu dia a dia? Por que você acha que está todo mundo com depressão? Por que você acha que está cheio de gente que tem pânico? Por que você acha que está cheio de gente que está desesperada? Por que vocês acham que está cheio de gente que acha que Deus não é nem que não tem mais poder, mas que não quer mais operar no nosso meio? Deus nunca falou isso na palavra. Na palavra você nunca vai enxergar Deus ele falar que ele não quer mais operar. Agora, Deus não vai operar aonde estiver acontecendo coisas erradas e que as pessoas estão sendo exortadas e que as pessoas não querem se voltar para a presença de Deus. Aí Deus não vai mais operar. Mas Deus, ele sempre esteve com os ouvidos abertos para ouvir todo o nosso clamor. E pode ter certeza, irmãos, o seu clamor, ele chega na presença de Deus. A questão é que nós não acreditamos. Nós não temos certeza. Nós não temos essa fé inabalável, infelizmente. Mas quando você deixa o Senhor trabalhar na sua vida, os milagres eles acontecem. As coisas que nós imaginávamos que elas não iriam acontecer, acontecem. E outra coisa, apesar das dificuldades e das circunstâncias, sabe uma coisa que a fé em Cristo Jesus opera na vida da gente? Paz. Paz em meio à tribulação. Você consegue explicar que mesmo padecendo, que mesmo tendo problema na sua vida, você consegue ter paz? Você consegue lembrar de alguma situação que você teve na sua vida, que você passou por muito tempo, e você teve paz? Se você consegue lembrar, você sabe o que é fé. Porque tem muita gente, irmãos, que fica completamente desesperada. Não que a gente não tenha que ter isso, mas a fé em Deus, a fé em Cristo, ela faz com que o nosso coração, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas ansiedades, apesar do sofrimento que nós sentimos, porque é lógico, quando alguém de você, quando algum parente, quando algum amigo, quando algum filho que acontece, a gente fica sentido. Mas uma coisa é você ficar completamente desesperado, outra coisa é você ter paz acreditando que Deus pode fazer alguma coisa. Essa paz, irmãos, ela faz com que consigamos sentir a presença de Deus na vida da gente. A presença de Deus que nos dá tranquilidade, a presença de Deus que chega e traz refrigério ao nosso coração, a presença de Deus que traz cada vez mais forças dentro de nós para conseguirmos superar esse momento. Porque uma hora tudo passa, seja ganhando ou perdendo, uma hora tudo passa. E quando passa, se você ainda estiver vivo, porque a gente nunca sabe a hora que Cristo nos recolhe, a hora que Deus nos chama, mas uma hora tudo passa. Se a gente estiver vivo, pode ter certeza, a vida vai continuar. Deus é o mesmo, é aquele que é o mesmo de ontem, hoje e sempre vai ser, e Ele vai cuidar da vida da gente em nome de Jesus. Amém?
que é poder.